Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta para nós continuarmos firmes em nossa jornada. Hoje, Números capítulo 29, vai ser só um episódio número 564, 7ª temporada, livro de Números, capítulo por capítulo. Isso é fantástico, né? É bom estar aqui de volta. Como é que vai vocês? Como vão vocês? Tudo joinha? Beleza pura? Animados para mais um episódio? Mais um momento de aprendizado da Bíblia, um momento de oração, reflexão, aprendizado. A palavra de Deus, o tempo que a gente dedica diante dela é um tempo preciosíssimo, um tempo muito importante. Aquilo que a gente absorve, aquilo que nós vemos, ouvimos, falamos, ajuda na formação da nossa identidade, das nossas memórias, as nossas experiências, enfim. Por isso precisamos estar dedicando um tempo às coisas de Deus, senão a gente vai ficar cheio de muitas outras coisas, né? Vamos lá? Hoje a gente vai falar das ofertas do 7º mês, né? O 7º mês judaico, onde havia oferta habitual da manhã, da noite, para todos os dias. Lembre-se que a contagem deles era diferente da nossa. O calendário nosso gregoriano deles era um calendário lunar, um calendário judaico, diferente a contagem, diferente o início do ano novo, diferente de tudo aquilo que a gente entende por calendário. Seria importante se você quiser se aprofundar um pouquinho sobre o assunto, mas durante os episódios a gente vai tocando mais nisso, falando pouquinho em pouquinho, mas se despertar sua curiosidade, aí você pode aprender um pouquinho o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, né? O mês de Nissan, que era o primeiro mês, era o 7º mês civil, mas o primeiro mês religioso do calendário judaico, o mês dos primeiros frutos. E aqui a gente vai falar hoje sobre esse 7º mês. Havia um aumento das ofertas durante o 7º mês. Havia oferta habitual da manhã, da noite, para todos os dias. Havia oferta habitual no início do mês, uma oferta adicional, como para significar o início do mês, mais do que normal, né? Haveria também as ofertas designadas nos sábados do mês. Agora, o 7º dia do mês trouxe o grande dia da expiação, quando haveria aquela aflição da alma por causa do pecado. E depois, para coroar tudo, houve os 8 dias da festa dos tabernáculos, quando uma quantidade incomum de ofertas era apresentada. Nós podemos considerar o 7º mês como sendo visivelmente um mês dedicado em Israel ao serviço de Deus. Veja as lições que nós ensinamos nesse mês, que nós aprendemos sobre esse mês e o que a gente pode aplicar hoje. Observe que era na estação do ano em que todos os frutos eram colhidos. A festa da colheita, que é no final do ano, quando você tiver recolhido o seu trabalho fora do campo, Êxodo 23:16. Houve, portanto, um tempo de lazer, não lazer ordenado do sábado, do descanso, mas um lazer natural do homem, que terminou seu ano de trabalho. Há um intervalo entre a colheita dos frutos de um ano e a preparação para os frutos do ano seguinte. Então, o que fazer nesse tempo? A resposta é: o lazer do homem deveria ser usado para Deus. Que haja um mês amplamente ocupado com abordagem nacional especial a Deus. Acredite, algo semelhante é esperado de nós. Não há nada em que a sorte dos homens seja menos igual do que na quantidade de tempo de lazer de que dispõe. Um homem tem que trabalhar muitas horas.
E dificilmente ele encontra férias durante todo o ano, enquanto o outro tem um lazer abundante. Que terrível responsabilidade para aqueles que são mais ricos, digamos assim, têm uma condição melhor. Aqueles que desperdiçam suas vidas num mundo onde tanto pode ser feito pelos miseráveis, pelos necessitados. A maneira como ele passa o seu tempo de lazer e de descanso é uma das grandes provas de um homem. Onde estiver o seu coração, para lá ele irá, quando por algumas horas ele for solto. Somos de Deus, todo o nosso tempo serviço é de Deus. Se nossos corações estiverem corretos com Ele, nossa maior alegria estará na nossa manifestação de culto a Deus, de adoração a Deus. Saudaremos, vibraremos com a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento de Deus, das Escrituras e como prestar aquele serviço a Cristo que é tão claramente esperado de nós. O espírito com que um israelita ele entrasse nesse mês festivo seria um grande teste para ele. Se Deus requer um serviço fora do comum, ele fornecerá oportunidades suficientes para isso. Deus não instituiu esse serviço simplesmente para preencher um mês de descanso. Eles teriam que ser, em algum momento ou outro, dispensados para Deus. Deus selecionou uma época em que todos os detalhes pudessem ser executados da maneira mais conveniente. Se Deus requer algo de nossa parte, nós podemos ter certeza de que Ele tornará claro para a consciência o dever dessa missão, dessa função, desse serviço. Não é permitido a nenhum de nós dizer: não tenho tempo para isso, não tenho oportunidade para isso, portanto eu não posso realizá-lo. O método de Deus é colocar um serviço claramente diante de nós e depois dizer-nos para confiarmos nele para a construção de um caminho. Ele não permitirá que aleguemos falta de tempo, de oportunidade, assim como não permitiu que Moisés alegasse falta de habilidade para o serviço ao qual ele foi designado. Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12. Aqui está a razão pela qual aqueles que são fiéis e obedientes têm tido tanto sucesso em suas vidas. Deus disse: vá, e eles foram. Quando parecia não haver mais do que um único passo à frente. Onde quer que Deus encontre um verdadeiro cristão, Ele abre um caminho para ele, como aquela estrada a qual o Batista se referiu. Nós vemos aqui como são reunidos e organizados os acontecimentos do ano eclesiástico. Quando os israelitas receberam esses mandamentos pela primeira vez para fazerem ofertas, recebendo-as como faziam em momentos diferentes, eles podem ter dito a si mesmos: como poderemos passar por tanta coisa? Mas aqueles estão tão ordenados todos, e vês que há um tempo para tudo e que tudo pode ser feito no tempo determinado. O serviço menor prepara para o maior. Deus faz bem em pedir continuamente mais aos seus servos, porque Ele os torna sempre capazes de dar mais. O dia da plenitude, da completude temporal do nosso tempo, é o dia do perigo espiritual. Não é apenas que o tempo de lazer é o tempo de tentação. Há uma tentação peculiar no lazer porque segue o padrão mundano. Em tais circunstâncias, os homens são tentados a pensar mais em sua própria diligência, habilidade, do que na necessária bênção de Deus. Não foi sem razão que o grande dia da expiação ocorreu exatamente neste mês. Tudo que é bom forçará o homem, em meio à sua prosperidade mundana, a um senso da presença e das reivindicações de Deus. Quando Israel tivesse uma boa colheita, o tempo de lazer que se seguiria seria um período de grande ansiedade para muitos sobre como poderiam dispor daquela colheita abundante da maneira mais proveitosa. Muitas vezes é aquele que tem abundância, riqueza,
em excesso é quem corre o risco de ter menos lazer. Quando suas riquezas residem no capital cujo uso ele deve vigiar, ele fica vigiando continuamente. Esse foi um tempo, capítulo 29, versículo 7 e 12, de um jejum solene, de uma festa alegre. E podem ser tiradas lições aqui das datas e da ordem dessas duas solenidades anuais que ocorriam. O dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, e a festa dos tabernáculos, no 15º dia do mesmo mês. Olha só, a ordem de Deus é primeiro uma expiação e em segundo lugar uma festividade. A expiação dos pecados da nação no dia mais solene do ano foi a preparação de Deus para a época mais alegre do ano. Veja Levítico 25:9, a trombeta do jubileu ela soou no dia da expiação. A grande expiação do mundo ela deve preceder a festa dos tabernáculos do mundo. A festa dos tabernáculos era uma comemoração da situação inferior da nação durante sua vida no deserto. As barracas provavelmente foram ordenadas para que em sua prosperidade não esquecessem a humildade da sua condição passada. Deuteronômio capítulo 2, versículo 2 ao 18. Depois ocorreu uma ação de graças pelas bênçãos da colheita, a festa da colheita, Êxodo 23:16, e nós também podemos guardar a festa, 1 Coríntios 5:8, como da vida cristã, como uma grata comemoração do estado inferior do qual Deus nos chamou. Uma festa alegre da colheita espiritual, de bênçãos para nós mesmos e para os outros através da expiação de Cristo. Houve o conhecimento da reconciliação pessoal com Deus que preparava para todas as alegrias da vida. Cada israelita que confiasse penitentemente e devotamente na misericórdia de Deus poderia se apropriar-se das bênçãos do dia da expiação. Um sacrifício aceito, ele traz canções aos lábios do ofertante. A humilhação precede a exaltação também em Cristo, Filipenses 2, 7 a 11, e nos cristãos, Lucas 1, 52, João 16, 20, Tiago capítulo 4, versículo 10. Aqueles que semeiam em lágrimas, de genuína humilhação e aflição da alma, no 7º dia colherão com alegria. No 15º dia, muitos procuram inverter essa ordem. Por exemplo, Isaías 22, 12 e 13. Dias de alegria ainda serão dias de sacrifício, mas sacrifícios eram oferecidos na festa dos tabernáculos do que em qualquer uma das outras grandes festas, meus queridos. Assim, as alegrias da vida para a gente, as maiores alegrias da salvação, devem ser a ocasião de uma dedicação mais completa de nós mesmos a Deus e de um serviço alegre aos outros. Sim, tudo isso também ocorre conosco hoje. Oh, louvado seja Deus, que o nosso coração se enche de gratidão, Senhor. Que nós possamos te agradecer pela expiação, festejar pela expiação, se alegrar pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Enquanto fazemos isso, devotamos nossas vidas, entregamos nossas vidas. Era um mês que eles faziam muitas ofertas, ofertavam muitas coisas a Deus. Que possamos ofertar nossas vidas, ofertar nossos talentos, ofertar nossos dons, nossos recursos, a propagação do reino de Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a caminhar nos teus caminhos e se afastar dos caminhos que não agradam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. A gente volta no próximo episódio. Falaremos o capítulo 30, o capítulo 31, se eu não me engano, será tudo em um episódio só. E a gente segue firme até o capítulo 36 do livro de Números, se Deus quiser. Eu e você, juntinhos, aprendendo da palavra de Deus, capítulo por capítulo. Até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.